Boa noite a todos. Me chamo Aurélio Machado, tenho 57 anos e sou natural de Imperatriz, aqui no Maranhão, na divisa com Pará e com Tocantins, essa região onde 3 estados se encontram e onde a mata nunca soube muito bem a quem pertencer. Trabalho com transporte hoje em dia. Tenho uma carreta, faço rota entre Imperatriz e Belém. Vida simples, vida na estrada. Mas antes disso, por 15 anos, trabalhei abrindo roças no interior. Serviço de broca e derruba, de machado e foice, entrando em mata que às vezes não tinha sido tocada por gente em muito tempo. E foi nesse trabalho que aconteceu o que eu vou contar. Foi em março de 1996. Eu tinha 27 anos e aprendi, daquele jeito que não dá para desaprender, que tem coisa nessa mata que usa sua própria voz contra você. Naquele março, eu estava numa turma de 5 homens contratados por um fazendeiro de nome Aristides Furtado para abrir uma área de 30 hectares de mata virgem no interior do Maranhão, a uns 80 quilômetros de Imperatriz, perto de um lugarejo chamado Riachão do Caldeirão. O acesso era por estrada de terra que na época da chuva virava lamaçal. Março é chuva pesada no Maranhão. Não tínhamos escolha, era o prazo do Aristides. A gente acampava no próprio local durante a semana e voltava para a cidade no fim de semana. Os homens da turma eram eu, o Aurélio, responsável pela derruba grossa, Dagoberto, 40 e poucos anos, veterano de trabalho de roça, homem calado que falava só o necessário, Genivaldo e Roque, 2 primos de Riachão, 20 e poucos anos cada. E Nonato, o que importa mais para essa história. Nonato tinha 35 anos, era de Açailândia. Tinha servido o exército por 6 anos antes de entrar nessa vida de empreitada. Homem grande, ombro largo, que carregava facão de 40 centímetros na cintura e ria de quase tudo. Não acreditava em nada que não tivesse visto com os próprios olhos, e mesmo tendo visto, duvidava. Dagoberto, um dia antes de entrar na mata, me falou no canto. Você conhece Nonato faz tempo? Não. Essa é a primeira empreitada que faço com ele. Então avisa ele para não repetir nome quando a mata estiver fechada. Como assim? Dagoberto olhou para a mata à frente. Tem coisa aqui nessa região que aprende o nome da gente. E quando aprende, usa. Não entendi direito na hora. E não passei o aviso. Erro que não esqueci mais. O acampamento era simples. Lona preta amarrada entre árvores, rede de dormir, fogareiro de pedra. O Aristides tinha mandado mantimento por uma semana. Arroz, feijão, carne seca, farinha, café. Começamos a derruba na segunda de manhã. O serviço de broca é assim. Você entra na mata com foice e abre o caminho primeiro, cortando o mato baixo. Depois vem a derruba, com machado motosserra, para tirar as árvores grandes. Trabalho pesado, trabalho barulhento, trabalho que cansa o corpo, mas ocupa a cabeça. Naquele primeiro dia, tudo correu normal. Foi na noite do primeiro dia que aconteceu a primeira coisa. Nonato estava na beira do acampamento, afiando o facão na pedra, quando parou de repente. Ficou escutando. Vocês ouviram. Parei o que estava fazendo. Do fundo da mata, bem distante, veio um som. Era voz humana, voz de homem, chamando um nome. O nome era Nonato. Claro, distinto, com a entonação de quem chama alguém que conhece, não um grito de socorro, mas uma chamada casual, como o vizinho chamando de quintal. Nonato, Genivaldo e Roque trocaram um olhar. Dagoberto não levantou os olhos do que estava fazendo. Nonato se levantou, olhando para a mata. Tem alguém aí? Não tem, Dagoberto disse, sem entonação. Seita, pode ser algum morador da região. Não tem morador a menos de 12 quilômetros daqui. Pausa. Senta, Nonato. Nonato ficou parado por um momento, olhando para a escuridão entre as árvores. Depois sentou. A voz não repetiu. Mais tarde, quando Nonato estava dormindo, me aproximei de Dagoberto. O que foi aquilo? Ele ficou um tempo sem responder. Você me perguntou ontem sobre repetir nome na mata. Aquilo que você ouviu é o começo. Começo do quê? Você já ouviu falar em Anhangá. Dagoberto tinha 52 anos na época, mas parecia mais velho. Tinha trabalhado em mata por toda a vida, Maranhão, Pará, Mato Grosso. Havia visto e ouvido coisa suficiente para não precisar mais provar nada para ninguém.
Me contou enquanto a mata fazia seus barulhos noturnos ao redor. O Anhangá, nas histórias que ele tinha ouvido de índios ribeirinhos ao longo de décadas, não era a figura que o folclore popular descreve. Aquele veado branco com olho de fogo. Era algo mais difícil de categorizar. Uma presença, uma inteligência da mata que não gostava de ser perturbada. Mas o que eu aprendi com o velho lá no Pará, ele disse, é que tem variação, que não é um só, que tem que assusta e vai embora, e tem que aprende. Aprende o quê? Aprende você. Pausa, fica na borda do acampamento escutando. Aprende seu nome, aprende sua voz, aprende como você fala. E quando aprende o suficiente, começa a usar. Usar para quê? Para tirar você da segurança, para te fazer sair sozinho na mata à noite pensando que é alguém que você conhece chamando. Me lembrei do aviso que Dagoberto tinha me dado e que eu não tinha passado para Nonato, sobre não repetir o nome na mata, porque quanto mais a gente fala o nome em voz alta, mais ela tem material para trabalhar. Aprende a entonação, o ritmo, as variações. O que acontece com quem vai? Dagoberto olhou para a mata. Nunca acharam para contar. No dia seguinte, trabalhamos pesado. Nonato não comentou sobre a voz da noite anterior. Acho que tinha decidido atribuir a algum animal ao cansaço da viagem. Mas na segunda noite, a coisa voltou. Mais perto. Eram umas 10 da noite e a maioria da turma estava na rede. Eu ainda estava acordado, tomando café, quando ouvi de novo. Nonato, a voz estava na beira da mata, a uns 20 metros do acampamento. A mesma voz de homem, mas desta vez eu percebi algo que não tinha percebido na primeira noite. Tinha uma precisão estranha nela. Como gravação, boa demais. Voz humana tem imperfeição. Tem o ar passando, tem a garganta variando, tem o ambiente distorcendo. Essa voz era limpa demais, clara demais. Como se o som tivesse sido extraído de alguém e reproduzido sem o corpo que o produzia. Nonato acordou sozinho, sentou na rede. Tá me chamando de novo. Nonato, fui até ele, baixo. Não responde, não fala o teu nome, não sai daqui. Ele me olhou. Aurélio, você tá falando sério? Tô falando sério. Dagoberto estava acordado também. Eu vi pelos olhos abertos. Não disse nada. Ficou deitado, olhando para o alto da lona. A voz chamou 3 vezes mais naquela noite, em intervalos irregulares, mais perto a cada vez. Na última, estava tão próxima que eu podia ouvir, ou imaginar que ouvia, uma respiração junto com ela. Nonato ficou sentado na rede a noite inteira sem dormir. De manhã, ele estava diferente. Não era medo, era aquela expressão de quem processou alguma coisa difícil durante a noite e ainda não terminou de processar. Não disse mais que era história. Eu devia ter previsto. Conhecendo Nonato, eu devia ter previsto. No terceiro dia de trabalho, ele ficou quieto demais, observando. Na hora do almoço, enquanto comíamos em silêncio, ele perguntou para Dagoberto: que tamanho tem esse negócio? Dagoberto demorou para responder. Não sei se tem tamanho, mas é animal? É espírito? O que é? É coisa da mata, Dagoberto disse. Não precisa de nome além disso. Nonato assentiu devagar. Ficou quieto até o fim do dia. À noite, depois que os outros dormiram, ele me chamou no canto. Aurélio, eu quero ver. Nonato, não tô falando de ir atrás. Só quero ver. Ficar aqui no acampamento e olhar quando ela vier chamar. Tentei dissuadir. Não consegui. Nonato era esse tipo de homem. Precisava de uma resposta concreta, visual, que ele pudesse processar. Não conseguia fechar o assunto sem isso. Combinamos assim. Ele ficava sentado perto do fogareiro, facão na mão. Eu ficava acordado junto. Se a voz viesse, a gente não respondia. Não saía do acampamento, só observava. Parecia razoável. Não era. A voz veio perto da meia-noite. Desta vez era diferente. Era a voz de Nonato. A própria voz dele, chamando o próprio nome. Nonato, tom exato, registro exato, a pequena aspereza que ele tinha no final das palavras, o modo como as vogais fechavam antes do tempo. Era ele. Era a voz dele chamando por ele mesmo. Vi o rosto de Nonato mudar. Não era o susto do sobrenatural. Era algo mais perturbador.
Era o desconforto profundo de ouvir a si mesmo de fora, de um lugar que não devia ser capaz de reproduzir aquilo. Nonato, a voz dele disse de novo, da mata, e Nonato, sem perceber, respondeu, tô aqui. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios daquela semana. Era cheio. Dagoberto acordou sentado na rede tão rápido que a rede balançou forte. Quem respondeu? Não precisei falar. Ele viu a expressão de Nonato e fechou os olhos. Acende mais lenha. Agora. Muito fogo. Não apaga essa fogueira essa noite. Não dormimos. Os 5 ficamos acordados ao redor do fogo até o dia raiar. Ninguém falou muito. Dagoberto rezou alguma coisa em voz baixa que eu não entendi. Não era português. Não era a língua que eu reconhecia. Roque ficou com o terço na mão. Genivaldo ficou com os olhos fechados, fingindo que estava rezando, mas eu sabia que estava com medo demais para abrir o olho. Nonato ficou olhando para o fogo. Por volta de 2 da manhã, ouvimos passos. Não eram passos de animal. Eram passos bípedes, pesados, irregulares, que circulavam o acampamento uma distância de uns 15 metros. Foram 3 voltas completas. Eu contei. Paravam às vezes, como se observassem. Depois retomavam. Uma vez, pararam bem atrás de mim. Eu senti, juro que senti, o peso de alguma coisa me observando de perto, da escuridão além do alcance da fogueira. Uma presença que não era vento, não era animal, não era coisa que eu tinha vocabulário para descrever. Não me virei. Dagoberto tinha dito, não vira. Não importa o que aconteça, não vira. Não me virei. Os passos recomeçaram. Mais uma volta. E foram sumindo, até que o único som era a mata de noite e o fogo crepitando. Quando amanheceu, Nonato estava com o olhar de quem não existe completamente dentro do próprio corpo. Dagoberto foi até ele e falou baixo. Você respondeu. Isso é ruim. Você tem que sair do mato hoje. Falta serviço. Você sai hoje. Não dorme mais uma noite aqui. Não houve discussão. Alguma coisa nessa madrugada tinha retirado a disposição de Nonato de discutir qualquer coisa. Ele pegou as coisas e foi. Eu fui junto, disse que acompanhava ele até a estrada e voltava com o jipe do Aristides. Na verdade, fui porque não queria que ele fosse sozinho pelos 8 quilômetros de trilha até onde o carro alcançava. Saímos na manhã clara, mata molhada de chuva da madrugada. Na metade do caminho, Nonato parou. Aurélio, oi. Você ouviu os passos? Ouvi. Eram em volta de nós o tempo todo, durante a noite toda. Não pararam em nenhum momento. A gente só parou de ouvir por um tempo. Não respondi. Ela estava esperando alguém sair. Ainda não respondi. Andamos o resto do caminho em silêncio. Nonato voltou para a Sailândia. Soube por um conhecido em comum que ele ficou uma semana sem dormir direito. Acordava com a voz dele mesmo chamando o nome dele. De dentro do sonho, procurou uma benzedeira. Não sei o que ela fez, mas ele disse que melhorou depois. Mas nunca mais entrou em mata fechada. Arranjou trabalho de vigia, depois de ajudante em loja, depois em posto de gasolina. Qualquer coisa que fosse em área aberta, iluminada, com gente ao redor. Nos encontramos uma vez, uns 2 anos depois, num bar em Imperatriz. Tomamos uma cerveja. Não falamos sobre aquilo diretamente. Na saída, ele me segurou pelo braço. Aurélio, me responde uma coisa. O quê? Aquela voz, a que me imitava. Pausa. De onde ela tirou? Eu nunca tinha estado naquele lugar. Ela não podia ter me ouvido antes. Pensei na resposta de Dagoberto. Fica na borda escutando. Aprende seu nome. Aprende sua voz. Mas não disse isso para Nonato. Disse que não sabia. Ele assentiu, mas pelos olhos dele, eu achei que ele já sabia a resposta e só queria que alguém dissesse que não era verdade. Terminamos a empreitada. Ficamos os 4 restantes por mais 4 dias, com fogo alto toda noite e ninguém falando o nome de ninguém depois das 6 da tarde. Não ouvimos mais nada. No último dia, enquanto esperávamos o jipe do Aristides, sentei do lado de Dagoberto. Por que ela parou? Não sei se parou. Ele olhou para a mata. Acho que ficou satisfeita com o que conseguiu. Com o quê? Com a voz do Nonato. Dagoberto balançou a cabeça devagar. Com a resposta, silêncio. Quando ele disse, tô aqui, ela ficou com aquilo.
com a forma exata como ele diz que existe, que está presente. A voz mais íntima que tem é essa, quando você confirma que está vivo, que está ali. É isso que ela coleta. Coleta para quê? Ele me olhou. Não sei, mas acho que a gente não quer saber. Saí daquela mata em março de 1996 com uma regra que mantenho até hoje. Nunca digo meu nome em voz alta dentro de mata fechada. Nunca respondo quando ouvir meu nome e não tiver certeza de quem chamou. Nunca pergunto quem está aí, no escuro da floresta, porque tem coisa que está esperando exatamente essas palavras. Meus filhos acham que sou supersticioso. Minha mulher já desistiu de entender. Não me importo, porque eu sei que aquela madrugada de março, em algum lugar no fundo de uma mata no Maranhão, existe uma coisa que tem a voz de Nonato guardada. A voz exata dele dizendo as palavras exatas que ele disse. E que de vez em quando, se você estiver no lugar errado, na hora errada, vai ouvir essa voz chamando um nome. Pode ser o nome de Nonato, pode ser o seu.